Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar alguma coisa que a gente tem assim o costume de ter a expectativa de ser distinguido. Nós gostamos de ser preferidos, ser escolhidos, sermos um entre outros. De alguma maneira, todos nós buscamos ter preferência, ou ser preferidos, ser escolhidos, receber distinção. É como ser reconhecido de uma forma especial. Até os trânsitos têm regra de preferência. Conforme certas características, as pessoas têm preferência em filas. Se for grávida, mulher com criança, idoso, pessoas com transtorno do espectro do autista. Então, nós estamos acostumados a isso. Aí eu queria te perguntar, e você? O que acha de preferência? Será que há diferença entre ser homem ou mulher, jovem ou idoso, casado ou solteiro? Será que todos queremos ser tratados de forma especial? Ou será que a forma especial que cada um quer ser tratado significa que a gente quer ser bem tratado, não necessariamente ser preferido, né? Será que é isso? Porque, na verdade, a gente encontra muita gente para nos tratar mal, né? Mas a minha pergunta é, será que nós queremos ser bem tratados? Ou queremos ser escolhidos, diferenciados uns dos outros? Vamos ver, nessa palavra de hoje, a gente vai falar de Marta e Maria. Será que Jesus tinha preferência por uma delas? Como que era o amor de Jesus? Ele tinha preferência por pessoas? Mas olha, antes de responder, eu vou falar alguma coisa. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não quer que nenhum sequer se perca. Assista até o fim e saiba como Jesus Cristo se relacionou com a família Marta, Maria e Lázaro. Então nós vamos... Bom, inicialmente, né, você poderia fazer a pergunta, e eu com isso, né? O que tem a ver Marta, Maria comigo, preferência? Mas eu e você precisamos de saber disso, porque é importante saber como é o amor de Deus. Se Ele é nosso mestre, nós precisamos saber como Ele agiu, como que era o amor dele, como que Ele se relacionou com Marta e Maria, como elas eram, que diferenças, o que as distinguia uma das outras e como que Jesus fez. Então, é importante saber disso. Agora, por que é importante saber disso? Eu digo que eu e você precisamos saber disso porque é pelo exemplo e descobrindo como foi o amor de Jesus, como ele agiu em cada situação, é que nos vai ajudar a gente não ficar frustrado, porque às vezes a gente tem uma expectativa tão grande, né, em relação ao amor dos outros. Então, saber e compreender como Jesus fez e como era o amor dele, a gente com certeza vai entender melhor uns aos outros. E assim, com certeza, nós seremos mais felizes e sofreremos menos, né? Olha, essa eu falei que é muito usual, essa questão de preferência, e isso aparece até na Bíblia. Como eu já falei para vocês em outra oportunidade, a Bíblia, ela conta tudo, ela não escolhe o lado, ela conta só a parte boa, não. Ela relata o que é a natureza humana, quais os eventos, fatos, e vocês sabem que hoje ela já tem comprovação histórica, ela tem uma historicidade comprovada pelos achados arqueológicos. Então vamos ver o que a Bíblia registra. Olha, lá em Gênesis 37, verso 3 e 4, está escrito assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice.
e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Então, lembra que eu falei lá, se a gente saber como é que Jesus ama isso, Jesus ama, isso poderia nos poupar frustração e a gente poderia ser mais feliz e sofrer menos, porque aqui você pode ver que talvez a origem do ódio dos irmãos de José é porque eles perceberam que o pai gostava mais dele, e era um fato isso. Então isso não é uma coisa incomum, uma coisa absurda de acontecer. Acontece entre as pessoas, né? Aqui mostra o caso que Israel amava mais a José do que aos outros irmãos. E como diz na escritura, que pela boca de uma ou mais testemunha, toda palavra é estabelecida. Então eu gosto sempre de trazer no mínimo 2 exemplos. Aí a gente vai ver mais um caso que está lá em 2 Crônicas 11:21, que diz assim: e amava Roboão mais a Maacá, filha de Absalão, do que a todas as outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres, 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. Então, aqui está falando que Roboão gostava mais de uma mulher do que da outra. Então a gente vê que isso é comum na Bíblia. Mas vamos ver, e Jesus? Como é que Jesus falava? Como é que Jesus fazia? Como era o amor de Jesus? Então, eu vou trazer para vocês a passagem que está lá em Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42. E diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize a ela que me ajude. E qual foi a resposta de Jesus? E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, a gente vai comentar depois. Guarda esse relato aí que Lucas faz dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Agora vamos ver o relato de João. Então tá lá em João, capítulo 11, versos 1 a 5, que diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E agora, no verso 5, está um versículo chave aqui para a nossa conversa de hoje. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos segurar aí esse relato e vamos pro relato de João, continuando, né? Então a gente está lá no verso 19 até o 32, só que eu vou saltar alguns. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Então ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vocês viram que Marta saiu ao encontro de Jesus. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo:
vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés. Então, mais um pouquinho, tá? No capítulo 12, verso 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa daquele cheiro delicioso do unguento. Bom, então, agora nós vamos ver. Nós vimos que Israel preferia o filho José, que Roboão preferia a esposa Maacá. E Jesus? Bom, nós sabemos que Jesus é ungido de Deus, ele é o Cristo, ele não faz acepção de pessoas, ele morreu por cada um de nós, ele nos salvou, nos redimiu, nos deu vida nova. E em Romanos 2,11 está escrito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É a escolha, a predileção por alguém. Um dos sentidos de acepção, porque tem outro que quer dizer o sentido da palavra, significação e interpretação, mas não é desse que a gente está tratando aqui. A gente vai tratar da acepção, é escolha ou predileção de alguém. Então, como assim, né? Jacó, que foi chamado Israel depois, tinha um filho preferido. Roboão também tinha uma mulher preferida, mas e a palavra? Olha só o que Tiago 2,1 diz. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, a palavra está recomendando, olha, nós não devemos preferir as pessoas, assim, escolher uma e deixar outra. É claro que existem, amor é mais do que um sentimento. Amor é atitude, então é desse tipo de amor que a gente está falando. É claro que no sentimento você vai gostar mais de um filho do que de um amigo, provavelmente, né? Não sei. Ou então, porque existem coisas que há amigos mais chegados do que familiares, isso também acontece. Mas o amor que a gente está falando aqui é o amor atitude, é aquele amor que é mais do que sentimento. Você vai agir a favor daquela pessoa, então você vai amar aquela pessoa. Agora, o sentimento, ele pode ser diferenciado, mas essa preferência que a gente está tratando aqui é escolher uma pessoa no lugar de outra, é praticar atos para com uma pessoa em acepção de pessoas, escolhendo, preferindo pessoas. É isso que a Bíblia fala, ó, meus irmãos, tenhais fé sem acepção de pessoas, faça como a gente viu ali, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas antes da gente voltar lá para os textos que a gente leu, eu gostaria de ler 2 versos que falam do amor de Deus para conosco. O primeiro é Romanos 8:39, que diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, é uma declaração tremenda, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, assim, nem altura, nem profundidade, nem coisa nenhuma, nem nenhuma pessoa, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, Ele nos ama, né, com características extraordinárias. É que a gente fala, o amor dele é incondicional, é o amor ágape, é aquele tipo de amor que não espera nada em troca. Ele ama primeiro, e ele nos amou primeiro, porque ele morreu antes da gente nascer, né? Então ele já preparou tudo que ele tinha que preparar antes mesmo que a gente existisse. E em Efésios 3,19 diz também: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, conhecer o amor de Cristo, ele excede todo o entendimento. Então, assim, é algo bem amplo, sabe? Então, o Senhor está falando que nada nos afastará do amor de Cristo e que, num certo sentido, a vida caminha no sentido de conhecer o amor de Cristo.
Então, agora vamos voltar para Marta e Maria, observar o que é relatado delas. Nós vimos em Lucas que Maria, ela sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. E Jesus falou, Maria escolheu a boa parte. Qual é essa boa parte que Maria escolheu? Ouvir a Jesus, assentando-se aos pés de Jesus, ouvindo-o. Então, é algo muito forte. E Jesus foi claro, ouvir faz parte. Ouvir é importante. Está escrito também, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o que Lucas fala de Marta? Falou de Marta, você está muito ansiosa, Marta, está fadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. Qual é a necessária? É aquela coisa que Maria estava fazendo, é ouvir a Jesus. Então, essa história está aí na Bíblia para nos ensinar, nos mostrar e fazer com que nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Então nós já vimos aqui algo importante, que é ouvir Jesus. Bom, agora nós vamos para João. O que João fala de Maria? Lá no João capítulo 11, no verso 2, fala: Maria era aquela que tinha ungido Jesus com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Então, também no verso 20, Marta foi lá chamar Jesus. Marta correu atrás de Jesus porque Lázaro tinha morrido, Jesus estava em outro lugar. E aí, Marta ouviu que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria ficou assentada em casa. E depois que Maria ouviu que Marta chamando, ela levantou e foi ter com ele. E os judeus que estavam lá na casa de Lázaro, porque nesses versos aqui ele já tinha morrido, Maria se levantou apressadamente e saiu. Então Maria chegou onde Jesus estava. Onde ele estava? No lugar que Marta correu para encontrar com ele. Então Maria encontrou com Marta e encontrou-se com Jesus, avisada por Marta, e lançou-se aos seus pés. E Maria foi aquela que ungiu. Nós acabamos de ler no verso 2. Mas no verso 3, já do capítulo 12, fala... no capítulo 11, João fala, Maria é aquela que tinha ungido. E no capítulo 12 ele conta como foi a unção. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa com aquele cheiro. Bom, então vamos colocar, eu separei aqui alguns verbos relacionados ao comportamento de Maria. Então Maria tinha ungido Jesus, tinha ungido os pés de Jesus e enxugou os pés. Ela levantou-se e foi ter com ele depois que Marta a chamou. Então Maria se levantou. Maria lançou-se aos pés de Jesus. Maria ungiu os pés de Jesus. E vamos ver então agora o que João fala de Marta, né? Então Marta saiu ao encontro de Jesus e Maria ficou sentada em casa. Marta partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã. E Jesus estava no lugar onde Marta o encontrara. Então Marta correu para encontrar com Jesus. Marta, depois que Jesus ressuscitou, ela foi feita para Jesus, Lázaro e os discípulos uma ceia, e Marta servia. Então a gente vê que Marta correu ao encontro de Jesus, chamou sua irmã, Marta encontrou com Jesus, Marta servia. Então a gente nota que o perfil de Marta era mais ativo, ela fazia mais coisas, ela estava até meio ansiosa, né, cuidando da casa. E Maria era mais contemplativa. Mas num certo momento, quando Marta chamou Maria
foi atrás de Jesus. Então elas tinham perfis diferentes, elas tinham personalidades diferentes, né? Muitas vezes eu, pelo menos, ouvi pregações exaltando Maria, né? E deixando a Marta um pouco de lado, porque ela estava lá fatigada com as muitas coisas. Mas aqui a gente vai ver, né, na conclusão, como que Jesus fez. Ele realmente preferiu uma em relação à outra, né? E a gente vê que tudo é importante. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, já diz a palavra. Então, há tempo de agir, há tempo de contemplar. E eu gosto muito que os sinais seguirão aqueles que crerem. Seguir implica em movimento. Então, Marta foi atrás de Jesus. Então, é algo assim muito forte esse caminhar, esse seguir, essa atitude. Mas a gente vai ver que o que Jesus fez? Ele não fazia diferença entre as duas no sentido de atitudes, no sentido de praticar o tipo de amor que só Jesus podia amar, o amor incondicional. Olha só, está lá no verso 5 que nós lemos. Ora, em Lucas 10, verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus amava essas três pessoas. Ele amava a Marta. Aqui ele falou a sua irmã, né? Que a gente sabe que é Maria, porque em todos os relatos a gente está lendo detalhadamente as atitudes de uma e de outra. Mas Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. E agora nós vamos ver qual que foi a melhor parte que a gente viu em Lucas 10. Era ouvir Jesus. Então nós vemos que é fundamental a gente ouvir a Jesus, né? Então a gente vai ver que o amor de Jesus é incondicional. Ele ouvia, né? E ele ouviu, aliás, Maria ouviu e Jesus amou. Então, não há diferença entre eles, né? Isso foi algo assim muito extraordinário, porque a gente vê que o que é mais importante? É ouvir e seguir. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos ouvir e seguir e vamos guardar que o amor de Jesus é incondicional. Ele é extraordinário, é para além do nosso entendimento. E a gente viu que Jesus amou as três, ele não fez acepção de pessoas. Nós vemos que a Maria mais contemplativa, a Marta mais agitada, mais executiva, né? Mas Jesus não preferiu uma em relação à outra. Então, o que eu quero ficar para essa semana? Independente do jeito, da personalidade, né, das características de cada pessoa, Jesus nos ama incondicionalmente. Então, o que a gente vai querer? Fazer tudo aquilo que está aqui hoje, que nós vimos. Qual a melhor parte? Vamos ouvir a Jesus. E saber que Jesus amou Marta, Maria e Lázaro incondicionalmente. Então, eu gostaria que você repetisse. Eu quero ouvir a Jesus. Eu quero buscar a Jesus. Eu quero correr atrás de Jesus como Marta correu quando soube que ele estava chegando na aldeia e que o irmão tinha morrido. E não foi em vão, porque o que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Então, algo extraordinário está para acontecer quando você ouve Jesus e você busca Jesus. E saiba que ele não faz acepção de pessoas. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui essa semana é essa. Vamos escolher a melhor parte? Qual é a melhor parte? Ouvir a Jesus, buscar a Jesus. E com qual certeza
certeza, certeza que Ele nos ama, porque está escrito lá, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Então, nós vamos nos mirar no exemplo de Jesus. Então, mais uma vez, eu vou ouvir a Jesus, eu vou seguir a Jesus e eu vou na certeza, na convicção de que Ele me ama incondicionalmente. Por quê? Porque está escrito em João 3,16 também. E Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esta vida eterna que o Senhor quer que nós tenhamos. E ela começa onde? No dia que você começa a ouvir Jesus, começa a acreditar nele e começa a segui-lo, porque a vida eterna é esse, é crer em Jesus, é conhecê-lo, é saber essa profundidade do amor dele, que fala lá que nem altura nem largura, é para além, né? E que nós gastaremos a nossa vida inteira para conhecer a Jesus, para ver como é que ele fez, como é que ele agiu. E especificamente nessa mensagem aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e João, capítulo 11, que vai tratando de Marta e Maria, nós vimos que elas são pessoas bastante diferentes, mas a Marta parou para ouvir Jesus num determinado momento e Maria correu para procurar Jesus. Então, a melhor parte é ouvir a Jesus e segui-lo na certeza, na convicção de que Ele nos ouve. Então, no nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana e, como sempre, eu vou pedir, assine o nosso canal Congregação Amada do Senhor. Temos uma página no Facebook, também Congregação Amada do Senhor. Vá lá, divulgue essa palavra. Quem sabe tem alguém que está se sentindo rejeitado, que não tem a convicção que Jesus nos ama incondicionalmente, independente do nosso jeito, da nossa personalidade, que o amor do Senhor excede todo o entendimento. Quem sabe nesta hora alguém está precisando ouvir essa palavra que vem do trono de Deus, que Jesus falou, que está escrito lá na Bíblia. Não sou eu que estou falando isso, é o que está escrito, eu apenas estou trazendo aqui para você aquilo que já foi escrito, aquilo que está escrito. Então, no nome santo de Jesus, tenha uma ótima semana e vamos ouvir a Jesus, segui-lo na certeza que Ele nos ama incondicionalmente. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado para você que chegou até aqui ouvindo. Obrigada, até mais.